até 15 minutos. Obrigado, vereador presidente Alessandro Guedes. O discurso do vereador João Ananias sobre privatização precisa ser enviado à China, para que a China volte tudo a ser do Estado como era anos atrás. A China deu um exemplo ao mundo, João Ananias, como é bom privatizar e jogar na mão de empreendedores. Muito bem. Eu estou aqui hoje, meus colegas vereadores e vereadoras, para prestar contas da missão oficial que nós fizemos na China. Em 6 vereadores da cidade de São Paulo, 6 vereadores da Câmara Municipal de São Paulo, nós fomos à China, ficamos lá por uma semana inteira de trabalho, muito trabalho, e então eu quero agora aqui prestar contas à Câmara Municipal de São Paulo e ao povo da cidade de São Paulo. Primeira coisa que eu queria dizer é do povo chinês, povo trabalhador, povo disciplinado, um povo simpático, um povo estudioso, e que a China certamente não chegaria onde chegou, vereador Silvão, não fosse pelo seu povo, não fosse pelo seu povo. Claro, a gente sempre tem que também reconhecer as autoridades, os governantes, os líderes, os empresários, aqueles que saíram da China para estudar, e a China fez isso, muito importante isso. Às vezes, quando alguém vai estudar fora do país, vai estudar fora do país, o governo não tem que pagar, mas a China fez isso durante as últimas décadas, mandou muita gente para fora, para Estados Unidos, para Canadá, para Europa, para Japão, inclusive, mandou muita gente para fora, e esses chineses estudam fora, voltam com know-how e voltam capacitados e preparados para esse salto astronômico que a China teve especialmente nos últimos 30 anos. É uma coisa maravilhosa, cidades grandes, cidades limpas, cidades tecnológicas, e nós fomos lá não só para aprender, mas para trocar algumas informações. Primeiro eu quero aqui falar do trabalho de cada um, que fomos, eu, por delegação do presidente Ricardo Teixeira, eu chefiei a delegação, eu tinha um foco principal em transportes públicos, mas especialmente na questão dos ônibus elétricos, que nós só não temos mais ônibus elétricos na cidade de São Paulo hoje, porque a Enel não consegue fazer a transformação no sistema de abastecimento de energia elétrica nas garagens. Se o ônibus elétrico chega à noite na garagem e liga todos esses ônibus na tomada para carregar a bateria, cai a rede dos vizinhos, cai a energia elétrica dos vizinhos. Eu tinha um foco especial nisso e vou chegar aqui, falar um pouco disso, que encontramos uma solução muito boa, que é o sistema BESS. Na BioID que nós visitamos, o sistema BESS de armazenamento de energia elétrica. Coisa maravilhosa. Tipo de um container, e a empresa vai comprando energia elétrica durante o dia, inclusive nos momentos que a energia está mais barata. À noite, quando chegam os ônibus, não precisa ligar direto na rua, liga nesses containers que armazenou energia durante o dia. O vereador Hélio Rodrigues, interessante, tem uma atuação muito interessante, muito curioso sobre inteligência artificial, avanços tecnológicos, carros elétricos, carros que não poluem, e a China está um avanço extraordinário nessa área de energia limpa para mobilidade urbana. O vereador Fábio Riva, nosso líder, claro que não podia deixar de atentar para a habitação. Interessante que nós temos um problema com as favelas. Quando o prefeito Ricardo Nunes recentemente falou de remover os moradores lá, vereador Alessandro Guedes, isso interessa especialmente ao senhor, da região do Pantanal, União de Vila Nova, ali, houve aí uma grita muito grande de opositores, não, a China, tudo bem que lá falta a questão de democracia. A economia está maravilhosa, mas falta democracia. Mas a China é assim, se o bairro está ruim, se as pessoas estão vivendo uma qualidade de vida ruim, precária, eles vão lá do outro lado da cidade, às vezes em outro distrito, constroem uma cidade nova, e eu vi isso, vou falar daqui a pouco um pouco sobre isso, e faz a remoção completa. Eles vão ter, ao mudar-se, eles terão melhor assistência médica, terão uma habitabilidade melhor, terão energia elétrica, terão educação, faculdades perto, é uma coisa maravilhosa. Eu vi perto de Xangai, a 70 quilômetros do centro de Xangai, que ainda era Xangai, construindo uma cidade nova, hoje com 400 mil habitantes.
Projeto para chegar em 2,5 milhões de habitantes. E de onde vem? Nascendo simplesmente? Não, não. Vem de lugares, de vilarejos, de vilas mais pobres, mais precárias. Pode vir do campo também, mas às vezes vem das periferias das cidades mais pobres. Eles fazem a remoção. Vão lá naquilo que era um bairro antigo, um vilarejo antigo, e vão destruir tudo aquilo, dali vai levantar uma nova cidade. É fantástico o que eu vi na China sobre isso, chamou a atenção especialmente do vereador Fábio Riva, que também ficou muito interessado em infraestrutura da cidade. O Major Palumbo, claro, um olho especial para a questão da segurança pública e para os Smart Sampas de lá. Ele até citou na fala dele aqui agora há pouco. Eu vou dar um exemplo para vocês que a gente está aqui, eu mesmo tenho defendido o programa Smart Sampa com muito orgulho. Nós já estamos partindo aí para quase 40 mil câmeras espalhadas pela cidade de São Paulo. Mas aí eu vou numa cidade como Xangai, com 27 milhões de habitantes, uma cidade como Shenzhen, 23 milhões de habitantes. E acreditem, em Xangai, quando nós fomos recebidos, a representante da prefeitura, do governo que nos recebeu lá, disse o seguinte: vocês estão na cidade mais segura do mundo. Eu não vi dados de Xangai, mas em Shenzhen, com 23 milhões de habitantes, eles se orgulham de, nos últimos 7 anos, não tem um registro de roubo, não tem um registro de furto, não tem um registro de assalto, não tem um registro de latrocínio, numa cidade de 23 milhões de habitantes. E nós perguntamos, mas nada de criminalidade? Ele falou, não, tem homicídio, que não é um número estratosférico, é um número pequeno, mas tem homicídio. E o que ele disse? O que o representante do governo nos disse, da prefeitura nos diziam? Por conta de brigas familiares. Traições, por exemplo, marido, mulher, esse tipo de coisa, isso acaba, assim, tendo uma certa criminalidade, agressão e até homicídio. Mas latrocínio, roubar para matar, não tem isso lá. Pelo menos nas 3 grandes cidades que nós visitamos, as 3 grandes cidades. E então o Palumbo olhou bastante isso e tem muita informação sobre isso. O doutor Milton Ferreira, claro, questões de saúde, ele sempre perguntava. Nas questões ambientais também, o doutor Milton Ferreira observou bastante. Nós fomos numa usina na cidade de, acho que foi Xangai também, eu tenho aqui, que eles transformam lixo em energia elétrica, em gás e adubo. Eu conversei com o prefeito sobre isso, aliás, foi uma sugestão do prefeito Ricardo Nunes que visitássemos alguns lugares. O vereador Carlos Bezerra, esse sofreu um pouco mais, porque ele ficava procurando morador de rua, e nessas 3 cidades que nós fomos, Xangai, Hangzhou, todas cidades com mais de 20 milhões de habitantes, e não acha morador de rua, e o Bezerra procurando. E é claro, quando tínhamos as reuniões, o Bezerra perguntava, mas como que vocês fazem? Exatamente por aí. Aí também justiça seja feita, né, vereador Alessandro Guedes? A distribuição de renda, ela já foi mais justa, mas hoje tem muito bilionário. Mas o pobre da China não é tão pobre como o pobre brasileiro. Lembra aquela história que nós ouvimos anos atrás, que o salário mínimo na China era de $50? Acabou isso hoje. Hoje a gente andava por essas cidades, só carrões. Como a gente andava nos Estados Unidos e via aqueles carrões, aquelas vans, está muito rico. Mas a China enriqueceu-se como um todo. O pobre da China também hoje tem condições de vida melhores do que tem o pobre brasileiro. Nós temos no Brasil hoje 60 bilionários. Na China são quase 700 bilionários. Então, houve um crescimento assim, desde a base da pirâmide até o topo da pirâmide. Então, o Carlos Bezerra também, claro, não só procurou ver as questões de moradores de rua, mas assistência social, meio ambiente, inteligência artificial. Eu vou, nesses 6 minutos que me restam, mostrar aí algumas coisas. A primeira visita que nós fizemos foi a FAO. Olha lá como é que eles nos recebiam. Esse aí é com representantes oficiais das cidades, do governo. Visita oficial com FAO Xangai. FAO é Foreign Affairs Office, que é o escritório de assuntos internacionais. E eles nos recebiam, falavam como era a cidade, nós falávamos dos nossos objetivos e trocávamos informações. E nas 3 cidades assinamos protocolos de cooperação mútua de cidades
irmãs. E em todas as cidades, senhoras e senhores, a gente tinha o interesse, eles passavam o interesse deles, nós passávamos o nosso interesse, mas em todas as cidades e nas empresas que visitamos, eu nunca deixei de falar o seguinte: nós compramos produtos de vocês, vocês deram um salto maravilhoso em qualidade de vida, em tecnologia, distribuição de renda, enriquecimento do país como um todo, mas nós queremos também que vocês gerem empregos na cidade de São Paulo. Brasil, claro, mas especialmente na nossa cidade. E não foi diferente nessa cidade de Xangai, aí, com o governo da cidade. A próxima visita a essa Meituan Kita. Interessante, essa Kita, vereador Silvinho, vereador Janaína, eles estão entrando no Brasil. E essa empresa, por isso que eu insistia com eles, procura investir no mercado brasileiro também, gerando empregos. E essa Kita está vindo para o Brasil, já com promessa de investimentos de 5 bilhões aqui está reais, e a primeira parada deles é em São Paulo. É a maior empresa de delivery do mundo que vai se instalar em São Paulo. A gente acompanhou, viu como funciona o delivery lá. Basicamente muito parecido aqui, que é através de motocicleta, de carros e de bicicletas. Depois, visita a base de tratamento de resíduos sólidos, que com uma estação de tratamento gigantesca, cidade de Xangai com 27 milhões de habitantes, e eles transformam então o lixo em energia elétrica, em gás e adubos. O próximo visita a zona de comércio livre de Lingan. Esse é interessante, esse é um distrito que tem indústria, tem comércio, tem serviço, tem moradores, e eles começaram em 2011, começaram 14 anos atrás, uma cidade de 2,5 milhões de habitantes, planejada para 2,5 milhões de habitantes, hoje moram 400 mil pessoas aí. E o crescimento, lógico que há esse crescimento vegetativo, mas também eles fazem eu não sei que palavra que eu vou usar, talvez a remoção de vilas mais pobres e levam para lá com tudo. Nesse bairro, por exemplo, nessa vila, nesse distrito, já tem hoje 7 universidades e tem emprego para todo mundo. É um modelo mesmo de crescimento planejado das cidades. Depois, a Quicktron. Quicktron que faz muito robô. Nos hotéis que a gente vai, né, interessante, um país de 1 bilhão e 400 milhões de reais, há automação, não há desemprego, e nos hotéis, muitos dos serviços são feitos por robôs, que atendem o serviço de quarto, inclusive. Até sobe no elevador sozinho. Chega no elevador, abre o elevador, sobe, vai ao quarto e entrega uma bandeja, coisa assim. Isso eu vi na cidade de Hangzhou. Visitamos depois a próxima, a NIO Automotivo, que esse foi para a nova tecnologia em carros elétricos e a bateria. Essa empresa mostrou para a gente uma coisa interessante, Marina, você, a Renata, que gostam muito das questões ambientais. A bateria embaixo do carro, essa NIO, no chassi todo. A bateria ocupa o espaço todo do chassi, quase o carro inteiro. E o que eles fazem? Olha que interessante. Algum colega deve ter o vídeo, eu filmei também, mas num momento lá que estava cheio o meu celular, eu tive que apagar alguma coisa, eu acabei apagando. O carro chega, lembra antigamente, Silvão, como era troca de óleo? Você levava o carro, o cara entrava embaixo, tirava, né, como chama lá, o kart, né, e para trocar o óleo. Eles fazem isso, uma troca de bateria, o motorista dentro do carro, faz uma troca, essa troca que nós vimos lá, em 3 minutos e 17 segundos. Sabe, tira a bateria de um lado, sabe quantos foram profissionais? 0, nenhum. E ele ganha, a partir dali, nesse caso dessa empresa, mais 600 quilômetros de autonomia para o carro totalmente elétrico. Depois, o próximo, também no escritório, isso, o governo da cidade de Hangzhou, a cidade mais limpa que eu já vi. Eu vou mostrar um vídeo depois, acho que nem passei para a assessoria ainda. A limpeza, os sujeitos faziam com uma espécie de pinça, num carrinho pequenininho, pegar uma bituquinha de cigarro, uma pincinha assim. Eu filmei, eu vou mostrar depois. A cidade era tão limpa que
catava com a pincinha. Eu tenho isso filmado, eu vou mostrar. E aí também, no governo de Hangzhou, claro que eu fiz lá os apelos para que se instalasse na cidade americana, da cidade de São Paulo. A Hikvision, essa aí é a empresa de tecnologia das câmeras, que o prefeito Ricardo Nunes fez, que é o que a gente está instalando aqui. Eles, inclusive, topam até um termo de colaboração conosco, até para ceder um pouco também de câmeras para a cidade de São Paulo, ceder mesmo, né? Claro que nós convidamos para que eles instalem fábricas aqui e gerem empregos. Depois, o próximo é um showroom com 6 empresas de tecnologias, inclusive a DeepSeek, famosa DeepSeek, concorrente do GPT. Depois, o grupo Alibaba, é a próxima aí. Enquanto nós estávamos lá, Alibaba é e-commerce. Enquanto nós estávamos lá, eu não me lembro que hora do dia era, um pouco antes do almoço, meio-dia, meio-dia e meia, o painel ia mostrando quantas entregas eles fizeram no dia. Naquele momento lá, naquele momento que nós visitamos, 60 milhões de entregas já haviam sido feitas naquele dia. 60 milhões de entregas. Tudo gigante na China. Antes que o presidente me chame a atenção aqui, né, Alessandro? Visita a BYD, o próximo, cadê? Bom, aí é o grupo de vereadores, a diretoria da BYD nos recebeu lá, e essa empresa começou a BYD, essa que fabrica ônibus e carros moderníssimos hoje, inclusive aqui no Brasil, eles já fabricam aqui também, começou em 1991, agora, 34 anos atrás, fazendo aquelas bateriazinhas pequenininhas, e depois eles passaram a fazer bateria para Nokia, bateria celular, e hoje eles fabricam carros maravilhosos. Que mais? High Grade Tech, essa é uma empresa de drones, que faz aqueles drones para fazer shows, sabe? Drones que soltam, inclusive, fogos de artifício. E, finalmente, na cidade de Shenzhen. Essa cidade é uma cidade que 45 anos atrás, era um vilarejo de pescadores. Hoje uma cidade com 23 milhões de habitantes, e é nessa cidade que há 7 anos não se rouba nem um celular. Eu vou encerrar dizendo, vereador presidente Alessandro Guedes, nessa cidade eu queria visitar uma comunidade um pouco mais pobre e fui visitar. Eu fiquei um bom tempo, nós fomos jantar lá, inclusive eu, Riva e Major Palumbo. Né? Aquelas ruazinhas um pouco mais estreitas, também com os bequinhos, com predinhos, e os dois foram embora um pouco antes e eu fiquei andando sozinho. E as autoridades garantiram, você pode andar tranquilamente, ninguém vai mexer com você. Eu sentei na calçada, tem o vídeo, está postado na minha rede. Fiquei uma meia hora lá, filmando, andando, vendo como era, muita moto. Ali eu constatei, realmente, por que eles dizem que nessa cidade não há 7 anos um furto, um roubo e um assalto. Coisa fantástica. E no final, só percebi no final, Silvinho, que a moto não fazia barulho. Todas, 100% elétricas. Era o que eu tinha a dizer por hoje. Obrigado. Obrigado.